Paz do Senhor, igreja, amém? É sempre um prazer de estar aqui nesse altar, tendo mais uma oportunidade de estar pregoando a palavra de Deus. Eu não canso de dizer, outra hora eu estava no mundo achando que eu era feliz, mas eu não era. A felicidade está aqui nesta casa, congregando com cada um de vocês. Quero desde já agradecer a Deus a oportunidade a qual foi me dada hoje, agradecer aos meus pastores por me conceder essa honra e também não canso de agradecer a minha linda esposa Raquel, que quando eu estava perdido no mundo, ela não desistiu do carequinha dela, pagou o preço, para a honra e glória do Senhor. Hoje estou aqui de pé novamente. Glorifique o Senhor com suas palmas, amém? Sem mais delongas, abra no livro de Romanos, que escreveu o apóstolo Paulo, no versículo 8, capítulo 8, versículo 8, capítulo 5 e 6. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Todas as igrejas. Todos acharam, irmãos? Amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e a paz. Aleluia. Agora passa algumas páginas e vai comigo lá em Romanos 12, 2. 12, 2. Obrigado. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome seu assento glorificando ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia. Antes de adentrar nessa palavra a qual Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja essa noite, eu quero falar um pouco do autor dessa palavra. Todos nós sabemos que o autor dessa palavra se chama Saulo. Saulo, ele foi um dos maiores propagadores do evangelho no antigo tempo. Saulo, ele nasceu lá em Cilícia, em Tarso, que ficava na Cilícia. Ele era filho de uma família judaica que era da tribo de Benjamim. Só que Saulo, ele tinha dois nomes. Quando a gente lemos Atos, a gente vê certos capítulos falando Saulo, e a partir lá do versículo 13 adiante, começamos a ver falar mais de Paulo. Ali, vemos que o escritor de Atos, que foi Lucas, ele começa a dar mais ênfase ao nome de Paulo a partir do 13. Mas antes, ele começa a dar mais ênfase em Saulo. Era comum naquela época, o judeu que tinha cidadania romana ter dois nomes. Então, por isso que ele tinha Saulo e Paulo. Saulo era do nome dele judaico e Paulo era do nome dele romano. E mais à frente, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ele usa esse nome Paulo para chegar aos gentios. Era um nome mais conhecido. Então ele usa mais Paulo lá na frente. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero falar que quando observamos a Bíblia e lemos a Bíblia, quando fala de Saulo, vemos um cara perseguidor da igreja. Vemos um cara que perseguia os cristãos. Vemos uma pessoa que ia em casa, arrancava as pessoas, homens, mulheres, crianças, para negar a Jesus, negar a fé deles.
Mas quando já vemos Paulo, vemos que ele pregava o evangelho, pregava a palavra de Deus. Então nessa noite Deus está te fazendo uma pergunta: quem que você tem sido? Saulo ou Paulo? Saulo era um perseguidor de cristão, e muitos de nós dentro da igreja estamos perseguindo cristão. Mas como assim, pregador? Às vezes você faz uma calúnia de alguém, às vezes você faz uma fofoca de alguém, e quando você faz isso, você está perseguindo, você está matando o seu irmão. Às vezes o seu irmão está perdendo a fé por causa das suas atitudes, porque você está agindo como Saulo, em vez de agir como Paulo. Então nós temos que ter a consciência que nós somos Paulo, aquele que foi levantado para pregar o evangélico àqueles que necessitam, aqueles que estão caídos, aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe da presença de Deus. Então, meu irmão, comece a agir hoje como Paulo e deixa de ser Saulo. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando vemos Saulo agia conforme a vontade da sua carne. Saulo agia conforme o seu querer. Mas quando olhamos para Paulo, sendo a mesma pessoa, ele vivia conforme a vontade do Espírito. Aonde Deus mandava, ele ia. Aonde Deus falava, ele obedecia. Aonde Deus falava aos seus ouvidos, ele estava sensível a ouvir a tua voz. Então, meu irmão, começa a agir como Paulo. Saulo, quando era perseguidor dos cristãos, ele tinha nada além como professor Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um doutor da lei, um membro do Sinédrio, um influenciador direto nas opiniões de Saulo. Tudo que Gamaliel falava a Saulo, Saulo aceitava aquilo e colocava em prática. Se Gamaliel falava, mata, Saulo matava. Persegue, ele perseguia. Quantos de nós temos sido influenciados por Gamaliéis que existem em nossa vida? Quantos de nós achamos que temos amigos, mas estes amigos têm influenciado você a sair do caminho de Deus, a voltar àquela vida que você tinha lá no mundo? Quantas vezes alguém já chegou perto de mim? Dá só um gole aí na cerveja, bebe aí de novo. Você bebia, mas aquela pessoa, ela não entendia que eu tive a mente transformada por Cristo. Mas mesmo assim, temos que ter esse entendimento. Quem tem sido Gamaliel na sua vida? Devemos afastar desses tipos de Gamaliéis, que nos tira da presença de Deus, que nos faz perseguir a palavra de Deus, que nos faz matar a fé do irmão, às vezes com a palavra negativa. Às vezes o irmão só precisa de uma palavra positiva, de um abraço, e você nega isso. Quando negamos isso, agimos como Gamaliel, influenciando Saulo a pecar contra Deus. Então, irmãos, chega lá em Gênesis 22, 20, ali a gente vê a história de Estevão, quando ele é morto, apredejado, porque ele tem uma visão e vê Jesus ao lado direito do Pai. Ali o povo fala que aquilo ali é blasfêmia e leva ao Sinédrio, e ali ele é condenado e apedrejado no meio da rua e coloca ele aos pés de Saulo. E Saulo, influenciado por Gamaliel, concorda com a morte de Estevão. Quantos de nós concordamos com aquilo que o outro irmão falou, sem ouvir o outro lado da história? Fernando, você está sabendo disso? É mesmo, é? Não. E eu não procuro saber o outro lado da história. Quando não procuramos
fazemos como Saulo. Estamos decretando a morte de Estevão. Estamos decretando a morte dos nossos irmãos. Então que podemos ter esse entendimento de poder excluir e ter o discernimento de quem está sendo positivo ou negativo, para quem nos está afastando de Deus ou para quem está aproximando de Deus. Irmãos, todo mundo me conhece, sou uma pessoa bem alegre, simpático, converso com todo mundo, não disfarço de ninguém, jamais. Mas eu tenho que ter um entendimento que se aquela pessoa do meu convívio não está me levando para perto de Jesus, eu tenho que fazer o quê? Ter o discernimento de ganhar ele para Jesus, não ele ganhar a gente para o mundo. Porque quando lemos aqui, a gente precisa ser transformado, não ser transformado pelo mundo. A palavra a qual lemos lá em Romanos 8, fala o quê? Não seja conformado com este mundo, mas seja transformado. Mas muitos de nós, muitos lugares, está sendo conformado com muito. Muitas igrejas estão conformando com o que o mundo está falando. Ah, é bonitinho, vamos fazer isso aqui na igreja. Ah, é bonitinho, vamos fazer isso aqui na nossa casa. Mas aí nós não temos o discernimento que nós estamos trazendo o mundo para a igreja, trazendo o mundo para dentro da nossa casa, e isso tem nos afastado de Deus, isso tem afastado a presença de Deus das igrejas. O que a gente tem mais ouvido nos últimos tempos, falar, não, a gente não está vendo mais isso, não estão vendo a manifestação do Espírito Santo dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque nós estamos conformados com o mundo e começamos a trazer o mundo para dentro da igreja. Se trazemos o mundo para dentro da igreja, como que o Espírito Santo vai se manifestar? Então que nós viemos ter essa consciência, que não devemos conformar com o que o mundo diz, com o que o fulano diz, com o que o Beltrano diz. Nós temos que conformar com o que a palavra de Deus nos diz. Com o que a palavra de Deus nos diz. Então, após a morte ali de Estevão, Paulo ele intensifica a sua perseguição aos cristãos. Ele fica fora de si. Não aceito, vão e tenta convencer as outras pessoas. Então ele vai até o sumo sacerdote daquela época, pede algumas cartas, para quê? Para ir até a Damasco, porque lá em Damasco tinha alguns seguidores de Cristo, e ele fica sabendo disso, e ele vai até então ao sumo sacerdote, pede essas cartas para ir prender esses seguidores de Cristo. Só que ele não sabia que Deus tinha um plano na vida dele, assim como Deus tem um plano na minha e na sua vida. Então no caminho de Damasco, nós sabemos que desce uma luz do céu, toma todas aquelas pessoas, ele fica desnorteado, cai no chão e escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Irmãos, por que você persegue o seu irmão da igreja? Eu não consigo entender. Nós somos um corpo. Nós precisamos um do outro. Não existe igreja sem eu, sem você. Nós juntos formamos a igreja. Eu sozinho eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Porque nós somos a igreja. Nós, no plural, não eu. Então aquela luz ali toma aquele ambiente. Paulo cai no chão, ouve a voz de Jesus e pergunta: quem está falando? E Jesus responde: sou eu, Jesus. E Paulo, naquele instante, ele perde a sua visão, fica vulnerável. E Jesus lhe dá ali
uma ordem para ele ir até a cidade. Então aquelas pessoas que estavam com ele levam ele até a cidade e ali ele fica dentro de uma casa 3 dias, orando e jejuando. Aqui começa a minha pregação. Paulo teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro, a sua mente começou a ser transformada. Muitos de nós achamos que já tivemos um encontro com Jesus, mas ainda não tivemos, porque as suas atitudes não foi mudada. Porque quando temos um encontro com Jesus, as nossas atitudes mudam, as nossas palavras mudam, os nossos pensamentos mudam, o nosso convívio muda, as nossas amizades mudam e os nossos vestimentos mudam. Glorificado seja o nome do Senhor. Se queremos, irmãos, ter uma mente transformada, precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus. Precisamos pagar o preço. Precisamos jejuar, orar. Não é só Paulo teve um encontro e achou que já estava tudo bem? Não. Ele se retirou, ficou 3 dias orando e jejuando. E muitas das vezes a gente queremos ter um encontro com Jesus só assentado na cadeira aí, recebendo aquilo que a igreja oferece. Uma palavra, um louvor, e você não faz nada. Como que você vai ter um encontro assim com Jesus? Qual é o preço que você tem pagado? Você tem que pagar um preço, irmãos. Pagar um preço para que Deus possa te usar da tua forma e da tua maneira. Então ali Paulo fica durante 3 dias, orando e jejuando. Então Deus aparece a Ananias e dá a instrução a Ananias. Vai lá na casa tal, na rua direita, lá vai ter um homem orando. Impõe a mão nele e que a visão dele será restaurada. O que eu vejo aqui? Jesus, ele não se apresenta para aquele que não se posiciona na presença dele. A gente tem que se posicionar na presença de Deus. Deus quer de mim, quer de você, posicionamento. Quando Jesus apareceu a Ananias, imediatamente, Ananias disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ele se posicionou. Quando lemos a Bíblia, voltamos lá no Antigo Testamento, Jeremias, Deus fala o que com ele? Jeremias, eu quero falar com você, mas antes de falar com você, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Posicionamento. Se Jeremias continuasse lá, Deus não ia falar. E você aí sentado, esperando Deus falar. Levanta, vai à casa do oleiro, vai orar, vai jejuar, vai pagar o preço, vai para o monte, vai para o círculo de oração, vai para a célula, vai para a igreja, vai para o culto, mas não fica parado, se posiciona na presença de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Moisés, fugindo de Faraó, se depara com o mar vermelho. E agora, o que eu faço? Se posiciona. Se posiciona. Toca somente no mar, que eu abrirei ele para você, Moisés. Mas se posiciona. Toca, age, toca no mar. Moisés precisou se posicionar para aquele mar se abrir diante dele e todo o povo passar. Deus está cobrando de nós posicionamento. Muitos estão frios, muitos estão estagnados, parados, esperando algo sobrenatural acontecer. Mas irmãos, eu não quero te desanimar. O sobrenatural só acontece quando você está de joelho dobrado, orando, jejuando e pagando o preço, sacrificando a carne.
Irmãos, para me pregar aqui hoje, Deus colocou no meu coração fazer um propósito. Então eu fiz. Estou desde quinta-feira a pão e água. E hoje eu não comi nada, bebi somente água. Para sacrificar a carne. Para não subir aqui eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. Porque eu, sem Ele, eu não sou nada. Eu, sem Ele, eu não sou capaz. Eu, sem Ele, eu não tenho nada. Eu não sou nada. E grande, irmãos, foi a tentação. Apareceu o churrasco. E eu fui, irmãos. Vendo aquela picanha sangrando. Mas eu tinha um propósito. E eu não podia esquecer desse propósito, irmãos. Hoje eu fiz um jejum, só a água. Tinha um aniversário. Cheguei lá, mais comida, bebida, refrigerante. E eu só na prova. E todo mundo tá aquecendo. E quando a gente está em jejum, parece que a comida fica mais cheirosa, né? O sentido fica mais aguçado. Eu estava sentindo o cheiro do pão lá da padaria, do Pão da Lapa. Porque a fome é grande, irmãos. Mas eu tinha um propósito com Deus. Eu precisava se posicionar. Se eu quero que Deus me use aqui nessa noite, eu precisava me posicionar. Eu podia ficar muito bem deitado na cama, pegar uma palavra da internet e trazer para os irmãos. Mas a partir dessa última volta, foi a única, que eu não vou sair da presença mais, em nome de Jesus, eu decidi para mim e falei, Fernando, não vai dar para ser daquele Fernando antigamente mais. Eu não quero ser aquele Fernando. Eu quero ser algo novo. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu quero mergulhar onde eu nunca mergulhei. Então, para isso, eu preciso fazer coisas que eu nunca fiz para Deus. E eu creio que eu estou fazendo. Estou no caminho. Não sou perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas estou caminhando. Um passo a cada vez. Um passo a cada dia. Buscando conhecimento ali. Estudando aqui. Mas eu precisei o quê? Me posicionar. E preciso ainda cada dia mais. Nós precisamos posicionar a todo momento. Nós precisamos ter o quê? Constância. O irmão Fernando chegou e falou ali, nós temos que ter constância. E isso é verdade, irmão. Eu tenho uma procrastinação na minha vida que está sendo quebrada em nome de Jesus. Que tudo aquilo que eu começo, eu não termino. E um dos meus projetos de vida é quebrar essa procrastinação na minha vida. É terminar tudo aquilo que eu começo. E eu vou terminar tudo aquilo que Deus colocar no meu coração. Não importa a dificuldade. Porque Deus está comigo, dando a mão. E vamos romper, Fernando. Vamos romper. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe somente para a cruz. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai. Tu és bendito. Tu és maravilhoso, Deus. E que, lendo lá em 1 Tessalonicenses 5,17, é uma pequena frase, a qual eu ouvi de um pastor e eu queria compartilhar com os irmãos. A frase, ela tem 3 palavras. Orai. Orai sem cessar. Então o que nós precisamos? Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses. Uma dica. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sem parar. Mas eu vou te dizer 6 dicas de ouro dessa frase. Orai sem cessar. A primeira, orai pela manhã. A segunda, orar pela tarde. A terceira, orar pela noite. A quarta, orar de madrugada. A quinta, orar regularmente. A sexta, orar sempre. Então, orar sem cessar. Pega isso e leva para a sua vida. Orar de manhã, orar de tarde, orar à noite, orar de madrugada, orar sempre, orar sem cessar, irmãos. Este é o caminho a qual Deus quer que sigamos, para que podemos se posicionar diante dele. Não podemos se posicionar de qualquer forma, não podemos se posicionar de qualquer maneira. Deus primeiro quer que nos purificamos. E como podemos isso? Orar sem cessar, ter um relacionamento, criar uma intimidade com Deus.
Então, voltando aqui para o texto, após a sua conversão no caminho, Paulo ele vai até a Arábia e fica lá durante 3 anos. O que ele fica fazendo lá durante 3 anos? Descansando? Aprendendo, orando e revendo tudo aquilo que Gamaliel te ensinou lá atrás. Para quê? Para que quando ele começasse o seu ministério, ele não começasse de qualquer maneira, ele não começasse de qualquer jeito, mas sim preparado para levar o ID de Jesus. E por isso que essa preparação de 3 anos fez de Paulo um dos maiores propagadores do cristianismo. Então Paulo, ele se retira durante esses 3 anos. E muitas das vezes a gente queremos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Não, Deus quer que só vá. Não, irmãos, não só vá. Não só vá. Mas vá preparado. Vai armado com a palavra de Deus. Porque muitos estão brincando de ser crente, irmãos. Muitos estão brincando de servir a Cristo. Mas deixa eu te falar uma verdade. O diabo não está não, tá? O diabo não está brincando não, irmãos. Quando você brinca de ser cristão, o diabo está vindo de voadora no seu peito. Ele está te derrubando, ele está acabando com família, ele está acabando com casamento, eles estão acabando com líderes de altares. Por quê? Porque estão brincando e fazendo ou manejando a palavra de Deus de qualquer maneira. Quando você brinca com a palavra de Deus ou serve de qualquer maneira, você está abrindo a brecha, aonde através dessa brecha o inimigo entra. E quando o inimigo entra, irmãos, é só destruição. Eu sei, eu já passei, eu já vivi isso. Eu já senti na carne. A minha esposa está aqui, meu filho está lá atrás, não deixa mentir. O quanto eles sofreram quando eu dei a brecha para o inimigo. Eu era da igreja. A minha primeira igreja era lá no Barreiro. Eu morei lá durante 31 anos. E quando eu dei essa brecha, irmãos, eu caí, mas caí daquele jeito. Lá eu fazia parte, não para minha glória, viu, irmãos? Jamais, é para a glória do Senhor. Eu fazia parte dos Gideões da oração. Eu era um pregador de encontro com Deus. Eu era intercessor. Eu era professor da escola. E eu achava que estava tudo bem. Porque eu estava na casa do Senhor. Mas eu não estava dando verdadeiro valor a qual Cristo e Deus merecia. Então eu abri a brecha, o diabo veio, destruiu a minha família. Eu saí da igreja, nós separamos, ela veio morar aqui, eu fiquei lá com meu filho Iago, ela veio para cá com a Duda. Olha para você ver o que o diabo fez por eu não se posicionar verdadeiramente perante a presença de Deus. Deus destruiu a minha família. Mas pela misericórdia de Deus, a minha família hoje está restaurada. Restaurada. E Ele me deu muito mais daquilo que eu tinha naquela época. Mas eu lembro que uma certa vez, eu estava no monte lá na Serra da Rola Moça, que era perto da minha casa, despedaçado, destruído, sem rumo, sem lugar, sem direção, só sabia chorar. E Deus falou, sobe no alto daquele monte. Era à noite, domingo, ninguém vai no monte domingo, 7 horas da noite, ninguém, porque a maioria está na igreja. E eu estou ali chorando e orando, pedindo a Deus para tirar aquela dor de dentro de mim. Do nada eu vejo um ônibus parando lá embaixo, a gente tem a visão da rua, e desce um cara. E eu falei, misericórdia, será que ele vai me roubar? E chorando e com o pensamento assim, não, será que eu vou ser roubado? Que cara, não sei o quê.
Aí eu fechei o olho, comecei a orar. Do nada eu sinto o vulto atrás de mim. O cara parado e fala assim: Deus manda vir aqui. Eu não ia descer deste ônibus. Eu estava indo para casa, mas Deus falou comigo dentro do ônibus. Desce desse ônibus, sobe no alto daquele monte e fala com meu filho que ele não está sozinho, que eu estou com ele. E aquele homem pediu para mim olhar para a estrela. Eu olhei, ele falou: tira uma foto. Eu tirei uma foto. Ele agora amplia, eu ampliei. Ele: tá vendo? Isso aqui é um corpo. Eu falei: mas não tem cabeça. Ele falou assim: é porque a glória de Deus os nossos olhos não vê. Então, mas mesmo Deus fazendo isso tudo na minha vida, eu desviei. A gente somos ingratos àquilo que Deus faz por nós. Nós somos muito ingratos. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu aprendi a ser grato. E tenho agradecido a todo o momento por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então, em Romanos 8, 5, 6, Paulo vai dividir duas pessoas ali, duas categorias de pessoas. Aquele que vive pela carne e aquele que vive pelo Espírito. E se voltamos também na Bíblia, vimos várias pessoas que se deixou a ser, fugiu a palavra aqui, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixou a ser controlado pela natureza pecaminosa. Se voltarmos lá no jardim do Éden, Deus deu a Adão uma só ordem: não coma desse fruto. Aí a serpente foi lá, encheu de abobrinha a cabeça de Eva. Eva foi lá, comeu do fruto, encheu a cabeça de abobrinha de Adão, e Adão comeu do fruto. Irmãos, eu não vejo só o pecado em não comer no fruto. No meu ver, não é o que a Bíblia está falando, no meu ver, no meu entendimento, Deus não entristeceu com Adão só porque ele comeu do fruto. Mas eu vejo que Deus entristeceu porque não houve um arrependimento de Adão. Se você ler a Bíblia, em momento nenhum, Adão se arrepende do ato que cometeu. Em momento nenhum, Eva se arrepende do ato que cometeu. O que a gente vê? A gente vê a natureza pecaminosa de Adão transferindo a culpa de um para o outro. Assim somos nós, irmãos. Nós erramos, a gente pecamos, mas queremos sempre achar o culpado. Se Adão se tivesse arrependido, eu creio, na minha mente, irmãos, não estou falando que é o certo, que a atitude de Deus seria outra com Adão. Mas como Adão não teve esse arrependimento, Adão preferiu culpar Eva, e Eva preferiu culpar a cobra. Deus agiu de tal forma com Adão. Vemos também Davi, outro que deixou ser controlado por seu lado pecaminoso, pela sua natureza. Quando ele está no seu castelo, ele resolve sair na varanda e olha para baixo e vê Batseba lá. Ali os seus olhos a desejam e a sua mente esquece de tudo aquilo que Deus já tinha feito para ele. E ele: eu quero essa mulher. Eu quero ela para mim. Eu sou rei. Eu quero ela. O cara já tinha várias mulheres, irmão. Várias concubinas. O que custava o cara ser fiel às mulheres dele? Para que ele tinha que desejar a mulher do próximo? Mas o diferente de Davi para Adão é que Davi se arrepende. Quando o profeta Natan vai lá até ele e conta ele uma história, e ele fica furioso e fala. Aí Natan fala: esse é você, Davi. Então neste momento Davi se arrepende e
e faz o Salmo 51. Eu quero ler ele para você. Diz assim o Salmo 51. O arrependimento de Davi perante ao seu pecado. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quanto falares e puro quanto julgares. E o versículo 11 que me chama bastante atenção. Não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu espírito. Davi está dizendo ali, pode tirar tudo de mim. Pode tirar o meu castelo, pode tirar a minha coroa, pode tirar o meu reinado, pode tirar as minhas esposas, mas não tira de mim a tua presença. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou finalizando, irmãos. Antes de finalizar, eu queria trazer uma reflexão. Paulo, ele deixa bem claro, no versículo 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformeis. Algumas Bíblias falam, não se conforma e não se transforma. Quando pegamos essas duas palavras, vemos que o final da palavra, elas têm uma semelhança. E essa semelhança é qual? Formar. Então eu fui procurar o significado da palavra formar. Na língua portuguesa, formar é aquilo que dá forma. Ou é aquilo, forma de algum objeto. Mas na língua grega, ela me traz duas palavras para a palavra formar. E a primeira palavra é morfê. E a segunda é esquema. Que palavra é essa, pregador? Morfê significa o quê? É a forma imutável, inalterável. E esquema é a forma que está mudando todos os dias. É a forma camaleônica, que muda de acordo com a circunstância. Então Paulo está nos querendo dizer que nós devemos ter a raiz morfê, que é não imutável, aquilo que não muda, aquilo inalterável. Mas muitas das vezes a gente é esquema, nos adaptamos com a circunstância. Temos a nossa forma camaleônica para aceitar aquilo que o mundo tem nos oferecido. Às vezes nos diminuímos para ser amigo de alguém. Às vezes diminuímos ou mudamos a nossa essência para fazer parte de um círculo de amizade. Quando fazemos isso, nós estamos na nossa forma camaleônica, que nós estamos adaptando àquela circunstância. E esquecemos de Deus. Porque a circunstância de Deus, ela não muda. Hoje em dia, o que está sendo pregado é que Deus é amor. Como o pastor disse aqui. Deus é amor. Vem de qualquer jeito, irmãos. Você pode vir de qualquer jeito, mas você só não pode ficar de qualquer jeito. Venha de qualquer jeito. Deus é amor. Não. Deus é consumidor. Se olharmos para a história da Bíblia, Deus, ele não poupou Moisés. Deus é amor, né? Mas Deus não poupou Moisés. Moisés foi quem? Um homem a qual ele levantou para libertar o teu povo do Egito. E Deus falou com Moisés, você não entrará na terra prometida. E não entrou, irmão.
não entrou. Deus também não poupou Davi. Nós falamos aqui do pecado de Davi. E por causa desse pecado, Deus falou: a espada da tua casa não se apartará. Deus não poupou nem seu próprio filho Jesus, irmãos. Que na cruz ele falou: se possível for, aparte de mim esse cálice. Deus falou assim: não, você vai beber até a última gota, porque você é o plano meu para que você, estamos aqui hoje, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, coloque sobre seus pés. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que o Senhor possa transformar a sua mente. Eu peço orar para que hoje você saia daqui com a mente transformada. Queria convidar o grupo Maranata para entoar um hino aqui no momento da oração. Deus vai transformar, irmãos. Mas você precisa abrir mão daquele seu pecado. Você precisa abrir mão daquilo que te afasta de Deus. Nós temos entendimento que Davi matou Golias com o que, irmãos? Davi matou Golias com o que, irmãos? Não, com a espada. Deus matou Davi com a espada. Com a pedra ele só derrubou. Tem muita gente que derruba o gigante e não mata e não corta a cabeça. Tem muita gente que derruba o vício, mas não corta o acesso. Derruba o pecado, mas não corta o ciclo. Não basta derrubar o inimigo, mas temos que finalizar aquilo que Deus começou. Porque aquilo que você vence não é aquilo que você derruba, é aquilo que você corta. Então corta o seu pecado nessa noite. Lança para fora. Feche os seus olhos. Começa a orar, irmãos. Feche os seus olhos. Eleva o seu pensamento a Deus. Não é eu que vou orar por você, não, irmãos. É você que vai orar. Se posiciona diante de Deus. Se posiciona na presença de Deus. Deus quer que você se posicione nessa noite. Deus quer que você se posicione, irmãos. Posiciona. Ora a Deus. Qual é a dificuldade que você está tendo? O que tem te parado, irmãos? Desbloqueia a sua mente nesta noite. Desbloqueia aquilo que te afasta de Deus, irmãos. Deus quer falar com você. Deus já está nessa casa. Deus está nessa casa. Fala com Deus. Fala com Deus. Não fica com os olhos regalados para mim. Feche os seus olhos, irmãos. Converse com Deus nessa noite. Conversa com Deus nessa noite. Deus quer falar ao seu coração. Deus não quer que você saia daqui com a mesma mente que você entrou. Deus não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Deus quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio do teu amor, com discernimento. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor nessa noite e agradeço ao Senhor, Pai, pela oportunidade a qual foi me dada. Pai, em nome de Jesus Cristo, transforma a mente, meu Pai, de todos aqueles que estão aqui. Transforma a mente da tua igreja. Restaura a mente da tua igreja. Faz algo novo acontecer na vida da tua igreja, Pai. Seja na vida da tua igreja. Não desabandone a tua igreja, Pai. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Meio as tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh Deus, que o Senhor venha transformar a nossa mente, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que o Senhor venha transformar, Pai. Transforma a minha vida, para que possamos, meu Deus, elevar a nossa voz, para que possamos, meu Deus, adorar em espírito e em verdade.
Não quero mais, Pai, viver no raso. Eu não quero raso. Eu quero profundidade. Eu quero profundidade. Eu quero profundidade. O inferno não prevaleceu e nada irá lhe impedir. Eu te adorarei. Tu és maravilhoso, Pai. Ora, igreja, ora. Ora. Busca pela renovação. Busque pela renovação. Busque pela renovação da vossa mente. Não aceita sair daqui da mesma forma que você entrou. Não aceita sair daqui vazio. Não aceita sair daqui Vitorioso. da mesma forma. Da mesma forma que o mundo quer que você seja. Não se conforma com o mundo. Não conforma com aquilo que diga de você. Não aceita aquilo que digam de você. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito, santo e poderoso é o nome do Senhor, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Deus, a tua presença é maravilhosa. Obrigado, Deus, por nunca desistir de mim. Obrigado, meu Deus, por me resgatar das garras do inimigo. Obrigado, meu Deus, por me tirar das trevas e me trazer para a luz. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, Jesus, pelos meus filhos. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Jesus, por não aceitar aquilo que o mundo diz que eu sou, mas fazer muito além daquilo que eu mereço, Pai. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso. Poderoso é só o Senhor, Pai. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Só o Senhor pode transformar a nossa mente. Só o Senhor pode fazer muito mais daquilo que merecemos. Que o poder está na tua palavra. O poder está no teu santo nome, Jesus. O poder está no teu santo nome. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Glória! Glória seja dada a Deus! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Teu trono acima está. Oh Deus, a tua presença é tão gostosa. Teu nome imutável. Como Davi disse, Pai, não retire de nós a tua presença. Não retire de nós a tua presença, porque é a tua presença que nos mantém de pé, é a tua presença que nos dá força, é a tua presença que nos dá fôlego para ir mais fundo, é a tua presença que nos restaura, é a tua presença que nos transforma, é a tua presença que nos reconstrói, é a tua presença que nos faz vivo, é a tua presença que nos enche, é a tua presença que faz o cego a voltar a enxergar, é a tua presença que faz o mudo a voltar a falar, é a tua presença que faz o aleijado a andar. Por isso, Pai, não retire de nós a tua presença. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, desde já agradeço a minha rica oportunidade. Agradeço a Deus por cada pessoa que está aqui hoje. Muito obrigado. Levante as suas mãos.
que o amor de Deus Pai, que o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, amém? Vão em paz, que tenha uma semana abençoada, que Deus te guarde, te proteja. Estarei aqui, irmão. Aleluia. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está.